O problema é que quando você é só um bom gestor e não depende de Deus, não entende que o dinheiro é um assunto espiritual, quando a economia da nação vai de mal a pior, você pode ir de mal a pior. Olá pessoal, Márcio Leopoldino passando aqui mais uma vez para te dar algumas dicas dentro desta área de educação financeira. Lembre-se, quanto mais cedo você começar a se educar na questão, mais cedo você terá suas grandes aquisições, ok? Hoje eu gostaria de falar sobre a educação financeira dentro de um ponto de vista espiritual. Por quê? É importante que você entenda que é o mundo espiritual que está administrando o mundo físico e não ao contrário. Não é o mundo físico que está gerindo o mundo espiritual. Ponto. Quando você entende esse princípio aqui, você está dando um passo largo em direção à realização dos seus sonhos e dos seus projetos nessa terra. Quando você entende que é o mundo espiritual que administra o mundo físico. Fato. Outra questão é que, quando nós falamos dentro dessa área de finanças, de dinheiro, você precisa entender que nós que somos cristãos temos a Bíblia como regra e manual de fé. E se a temos, então os textos bíblicos que vai estar pautando a minha vida diária, vai estar me direcionando, dando as diretrizes. E a Bíblia Sagrada, ela é um livro que fala muito dentro da área de finanças. E é isso que eu gostaria que você observasse. E se ela fala tanto dentro da área de finanças, aí cabe uma pergunta: dinheiro é um assunto espiritual ou não? O que você acha? Bem, vamos analisar essa questão. Se dinheiro não fosse um assunto espiritual, por que Deus daria tanta ênfase a ele dentro da Bíblia? Por exemplo, Jesus, nos seus ensinamentos, falou mais sobre dinheiro do que sobre perdão. Se dinheiro não fosse um assunto espiritual, por que ele está na Bíblia? Do início das Escrituras Sagradas ou do início dos tempos, na criação, até o final da Bíblia, ou o final da história. Por que está lá se não é um assunto espiritual? Uma outra questão, se dinheiro não fosse um assunto espiritual, por que Isaías 55, verso 2, Deus estaria dizendo assim: por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é comida e nem bebida? Por que Deus estaria preocupado com a maneira que você administra as suas finanças? Já parou para pensar? Ora, dinheiro é um assunto espiritual. E para isso vamos entender que ele está desde o início. Nas ofertas de Caim e Abel, no ouro, no bidélio, nas pedras preciosas que havia na região que circulava o jardim do Éden. A Bíblia diz que havia um rio que saía do jardim, circulavam a terra e ali havia o ouro e o bidélio. Então, metais preciosos estavam ali. Assim como o dinheiro é um assunto espiritual, maior prova que o primeiro homicídio acontece por causa de oferta. Você diz: espera aí, Márcio Leopoldino, mas o que tem a ver a oferta com dinheiro? Afinal, eles ofereceram. Caim lidava com a agricultura, com a terra, com a plantação, enquanto que Abel com a pecuária, com animais. Caim traz uma oferta de verduras, coisas da agricultura, e Abel traz como oferta um produto da pecuária, um animal em oferta a Deus. Tá, mas você vai entender que isso aí é dinheiro a partir disso daqui. De acordo com a sociologia e com a história, a moeda de troca, o dinheiro das sociedades mais remotas, de tempos mais remotos, era o produto que eles tinham. Por exemplo, quem tinha sal usava como moeda. Quem tinha o boi, quem tinha ovelha, usava como moeda. Quem tinha grãos, usava como moeda. Por quê? As moedas cunhadas, as notas, as cifras, isso só vai surgir muitos anos depois. Por exemplo, a partir de 900 a.C., começou a surgir as primeiras cédulas no antigo Império Chinês. Depois ele parou e só depois aqui no século 18 para 19 que começou a surgir as cédulas novamente. Foi dentro dos séculos passados, antes de Cristo, que começou a surgir as primeiras moedas cunhadas com a esfinge ali do monarca atrás dessas moedas.
o ouro, a prata, o bronze foi usado como moeda de paga também, mas antes de surgir esses metais preciosos e etc., o dinheiro era o produto. Quem vivia da agricultura e da pecuária, aquilo que eles produziam era a moeda de troca. Isso é classificado dentro da história como escambo. Então, nos dias de Caim e Abel, o dinheiro era o quê? O que a agricultura e a pecuária lhes geravam. Então, os animais era dinheiro, assim como as suas plantações, as suas colheitas era dinheiro. E Abel e Caim trouxeram para Deus uma oferta. Não estou falando aqui, não quero falar sobre a oferta. O que eu estou dizendo é que dinheiro está no início. Ok? Segundo, nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como regra e manual de fé, colocamos Jesus e a história da cruz como divisor de águas da história da humanidade. Classificamos tudo entre antes de Cristo e após Cristo. Então, no Éden, nós temos o início, a partida. Em Jesus, nós temos o meio da história. E no meio da história, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, que era o valor inferior ao preço, ou o equivalente ao preço de um escravo. Dinheiro é assunto espiritual. José foi vendido também por algumas moedas de prata. Quando você olha a Bíblia Sagrada, no livro de Joel, Ageu, capítulo 2, verso 8 e o 9, Deus, através do seu profeta, diz assim: meu é o ouro e minha é a prata. Dinheiro é um assunto tão sério que no ministério de Jesus, nas suas parábolas, a maioria dele, ele empregou o uso de materiais que eram extremamente valiosos financeiramente. Parábola da pérola, parábola do tesouro escondido, parábola dos talentos, que era uma peça de ouro da época, parábola das dracmas perdida, que era uma moeda também da época, e etc. Ou seja, Jesus deu muita ênfase à questão do dinheiro. Outra coisa que você precisa analisar é que Jesus, ele tinha um tesoureiro, Judas, que está no capítulo 12 de João, a partir do verso 6, e que o recurso financeiro que as pessoas traziam e entregavam a Jesus, Judas administrava. E Jesus tinha esse recurso financeiro. Capítulo 8, verso 2 de Lucas, a Bíblia diz isso. Diz que as mulheres serviam a Jesus com seus bens. Então, o dinheiro, ele estava presente dentro do ministério de Jesus também, no meio da história. Jesus se interessa, se preocupa com essa questão do dinheiro, como você ganha, como você gasta, como você administra. E a maior prova disso é que ele foi estar no templo, ele assentou junto ao gasofilácio, uma caixa onde as pessoas depositavam suas ofertas. E ele observou como cada um ofertava e observou como a viúva pobre deitou-lhe algumas pequenas moedas. Mais uma vez eu vou dizer, não estou dando ênfase, não quero dar ênfase à questão de oferta, estou dando ênfase à questão de dinheiro e querendo mostrar para você que ele é um assunto espiritual e que Deus se importa sim em como você ganha, em como você administra e como você gasta. A Bíblia diz que a um foi dado 5 talentos, a um foi dado 2 e a um foi dado 1. Talento era uma peça de ouro da época. E cada um ganhou de acordo com a sua capacidade administrativa. Depois cada um teve que dar a paga, teve que vir prestar conta de sua mordomia, de como administrou os seus bens, os seus ganhos materiais. E todos devolveram o capital de giro para quem investiu. E o que eles ganharam, ficaram para eles. O que ganhou 5, devolveu e ficou com 5. O que tinha 2, devolveu para quem investiu nele e ficou com os 2 que ganhou. O que tinha 1, enterrou. Foi um mau gestor, foi um mau administrador. E o que ele ouviu do seu senhor é: servo mau, infiel. Se sabe que eu planto, que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei. Então deveria ter dado meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu voltasse, encontraria com juros. E o Senhor que investe o dinheiro ali é uma metáfora para falar acerca de Deus e o homem. Deus dá recursos nas suas mãos, mas ele diz: eu quero que você administre bem. Por quê? Porque dinheiro é um assunto espiritual. E no fim da história, o Apocalipse revela no capítulo 21 e no capítulo 22 que João tem uma visão poderosa da Nova Jerusalém. E nela ele vê ruas, muros, praças e detalhes dessa cidade tendo como fundamento ouro
e pedras preciosas. E ouro e pedras preciosas vale dinheiro. Então, dinheiro está no começo da história, está no meio da história e está no fim da história. Dinheiro é assunto espiritual e Deus está preocupado com isso. Deus se preocupa em como você adquire riqueza. Deus está preocupado em como você prospera na vida. Recentemente eu falei em um vídeo que Deus não criou pobreza e Deus não criou riqueza. Deus criou só prosperidade, que a pobreza ou a riqueza depende da mente que você tem. Se você tiver uma mente boa, uma mente gestora, que saiba administrar seu dinheiro, se você tiver uma mente equilibrada, você pode enriquecer de forma lícita, de forma honesta, de forma abençoada por Deus. Ou, se você não tiver uma mente gestora, se você não tiver uma boa educação em questões financeiras, você pode ficar pobre ou empobrecer ainda mais. Importante é ter uma mente rica, uma mente saudável, uma mente gestora. E com isso você irá crescer na vida. Então, quando eu falei sobre essas questões, é porque quando eu entendo que dinheiro é um assunto espiritual, eu entendo quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus mandou Isaac semear numa terra chamada Gerar. Deus disse o que ele deveria semear, era uma semente, o óbvio, e ele esperar a colheita. Então, Deus dá uma direção, terra para semear, Gerar. O que plantar? E a colheita, a Bíblia diz que, Gênesis capítulo 26, verso 12 e diante, Isaac ia enriquecendo, porque Deus o abençoava e o fazia enriquecer. Gênesis 39, verso 2 diz que o Senhor estava com José e ele se tornou um homem próspero no Egito. Gênesis capítulo 13, verso 1, 2 e 3, diz que Deus estava na vida de Abraão e ele ia enriquecendo em ouro, prata e muitíssimos animais. Observa que na Bíblia Sagrada, os personagens que surgem, eles são enriquecidos ou prósperos à medida que Deus os abençoa. Porque eles entendiam que a estabilidade material deles dependia de Deus, do mundo espiritual. Quando você entende isso, que dinheiro é um assunto espiritual, você começa a entender certos princípios do mundo espiritual e você começa a adaptar a sua vida ao mundo espiritual, o seu dinheiro ao mundo espiritual, e você, aplicando uma boa gestão, uma boa administração, as coisas começam a dar certo. O bom de você administrar suas finanças à luz da Bíblia, administrar suas finanças à luz do reino de Deus, você tem inteligência emocional ou inteligência intelectual, financeira, à luz da palavra de Deus, isso faz com que você ganhe. Observe isso aqui. Você ganha dinheiro quando você administra bem e você ganha dinheiro quando administra bem e vive com Deus. Se você for só um bom gestor na vida, um bom administrador e não viver com Deus, for um bom gestor e não depender de Deus, for um bom gestor e não viver na dependência de Deus, é bom por um lado. E você perde no que refere à salvação. Mas, por exemplo, existem pessoas que são de religiões ocultistas, que são ateístas, que são ateus e têm dinheiro. Por quê? Porque são boas gestoras, boas administradoras. O problema é que quando você é só um bom gestor e não depende de Deus, não entende que o dinheiro é um assunto espiritual, quando a economia da nação vai de mal a pior, você pode ir de mal a pior. Seus recursos podem ir de mal a pior. Mas quando você entende que dinheiro é espiritual, aí você é um bom gestor, mas um bom gestor que também é dependente de Deus. Então, nos dias de crise, Deus te supre. Nos dias de crise, Deus faz com que de onde você nunca viu sair dinheiro, saia. Você vê a sua vida financeira indo bem, estável, estando legal. Por quê? Porque você entende que dinheiro é um assunto espiritual, então a sua fé entra nesse campo da vida financeira e Deus começa a promover e produzir para a sua vida material. Então, entenda isso aqui. Dinheiro é um assunto espiritual. Por isso, é importante você entender sobre dízimos, oferta, administrar suas finanças ao modelo do reino de Deus. É importante você entender que você tem que ter o coração no reino de Deus e não nas coisas materiais. Porque quando você tem o conhecimento, o coração no reino de Deus, e você tem o conhecimento de que a sua vida financeira, Deus deseja que você seja abençoado, então, com certeza, você vive um nível financeiro melhor e maior. Is power forever. Isso é conhecimento para sempre. Não abandone. Ok? Deus abençoe.